Vamos tratar sobre o desempenho do software. Mas antes de mais nada, temos que dizer que a primeira coisa que mais afeta o desempenho é o hardware do computador. É recomendável o uso de SSD e ter um processador e memória adequada, tanto para usar o programa, quanto para os demais programas do computador. Se você faz 1000 vendas por dia, tem 6 computadores em rede, não pode ter um servidor econômico que não vai dar conta do recado. Dito isso, vamos ver o que podemos fazer no sistema para melhorar ele. Para começar, vamos em Ajustes Locais. Aqui na aba Diversos, temos esse campo para bloquear monitoramento e criação de arquivos de log. Quando ocorre um erro inesperado no sistema, se este campo está desmarcado, ele despeja em um arquivo detalhes do erro e das funções que estavam sendo executadas. Porém, o problema é que para monitorar essas funções o programa consome um pouco de processamento. Num computador rápido talvez seja imperceptível, mas num lento pode fazer diferença você marcar este campo. Caso venha a ter erros estranhos, pode desmarcar ele para gerar os arquivos e nos enviar quando precisar. Este campo não afeta o funcionamento do sistema em si, só instrui se ele vai ou não criar os logs para ajudar a identificar os erros, mas pode deixar um pouco mais rápido. A seguir, vamos em Ajustes Globais. Aqui também temos alguns ajustes que podem ajudar, e o primeiro deles também é sobre logs. Esse ajuste 60034 indica ao sistema por quantos dias ele deve manter os logs. Esses logs são diferentes do que vimos antes. Eles monitoram quase tudo que o usuário faz dentro do programa. Por exemplo, quando altera um cadastro, quando clica num botão, quanto levou para executar uma consulta. Quando o sistema é aberto, ele limpa os logs mais antigos, dependendo dessa configuração. E aqui vai do que você acha mais importante, pode aumentar o tempo se achar muito necessário manter logs mais antigos, já que por padrão o sistema assume 15 dias como limite. Ou se acha irrelevante, pode colocar um dia só, mas evite usar 0, pois aí ele não limpa mais. Quanto mais logs ele mantém, maior fica a base de dados, o que tende a fazer ela ficar mais lenta com o tempo. E esse ajuste C0050 também é sobre log, porém específico para operações feitas em comandas. Por padrão também é 15 dias, e funciona com o outro, o sistema limpa ao ser aberto. Da mesma forma, ajuste o número de dias à sua necessidade, porém tendo em mente que quanto mais log maior o banco de dados. Temos mais um ajuste, sobre promoções. Mas esse é um caso extremo. Através desse ajuste, você pode desativar as promoções do sistema. Mas veja que se desativar, mesmo que crie promoções, elas não funcionarão. Além disso, se não houver nenhuma promoção ativa, não precisa mexer nesse ajuste, pois o sistema ignora ele nesse caso. Apenas para informação, vamos mostrar sobre quais promoções estamos falando. Aqui nos produtos, no botão Ação, temos a função Promoções. Já temos um artigo só falando sobre ela. Funciona como nas promoções de mercados, pode dar desconto automático na venda de produtos baseado na quantidade de um item vendido. Como o sistema tem que rodar por todos os produtos da venda, aplicar uma promoção pode ser um pouco pesado, e fica mais pesado quando são vendas maiores, com muitos produtos. Essa função afeta especificamente a venda, principalmente no ponto de venda, mas não afeta o uso do sistema como um todo. Além dessas configurações, existem algumas funções automáticas do módulo Ferramentas que podem prejudicar muito o sistema. Uma delas é o backup automático, aqui da aba Serviços. E sim, apesar de ser um recurso de segurança, pode ser muito prejudicial se mal usado. Dependendo do tamanho da base e do seu hardware, o backup pode levar de segundos a horas. E durante a execução o sistema pode ficar lento ou até travar, isso também depende do seu hardware.
Então, se realmente quer usar essa função, deve ficar atento, principalmente ao intervalo que vai definir aqui. O sistema faz o backup quando passar esse tempo, então não deve ser incomum ocorrer dele fazer o backup ao ligar o computador, já que passou a noite toda sem fazer. Se o backup estiver demorando muito, o sistema também ficará lento, e você com certeza perceberá isso. Aqui em Ferramentas, temos a função compactar. Usar ela às vezes pode ajudar a reorganizar a base. Ela nada mais faz que um backup e restauração da base de dados. É preciso fechar o storage em todos os computadores para conseguir, então faça quando não houver movimento. Em algumas situações pode notar um ganho razoável na redução de tamanho da base. E uma base menor e mais organizada faz o programa trabalhar mais rápido. Temos ainda mais um serviço que podemos configurar, e que impacta no desempenho. A sincronização de servidores. Essa função permite ter 2 ou mais servidores, em diferentes computadores em rede, trocando informações entre si. Não vou explicar muito sobre ela, porque já existe um artigo dedicado sobre isso. O importante é saber que o programa fará consultas periódicas, localmente no servidor remoto, e copiará informações entre eles. Isso tudo demanda processamento, e pode afetar negativamente os 2 servidores. É claro que tudo no programa pode afetar o desempenho, porém essas configurações e serviços que vimos agora são o que mais sobrecarregam nosso sistema, e que estão sob nosso controle. Porém tem coisas que não podemos controlar. Uma delas é o hardware. Como disse lá no começo, ele tem que atender à necessidade. E não adianta eu ditar uma especificação, porque necessidades variam. Uma rede com 2 computadores é diferente de uma rede com 10. Fazer 50 vendas por dia é diferente de fazer 2.000. E por aí vai. Outra coisa que recomendo, clique com o botão direito ali embaixo na barra de tarefas, e em gerenciador de tarefas. Essa ferramenta lhe dá uma boa visão do computador. Você pode ver o que está sendo iniciado com o Windows, e qual o impacto de cada programa que está sendo iniciado, e até desabilitar algum que você não precise. Você também pode ver o uso de processador, de memória, de placa de vídeo, uso do disco ou SSD. Se ver que o uso está pesado, sabe que tem programas usando muitos recursos do computador. Pode ser que os programas sejam lentos, ou pode ser que o hardware seja lento para eles. Podemos ver também a lista de programas abertos, e quanto cada um está consumindo de memória, processador, disco, placa de vídeo, e assim analisar caso a caso. Tudo isso é algo que dá para você mesmo fazer, ou se for muito leigo, pedir para alguém analisar por você. Se você viu todas essas dicas mas não chegou a uma conclusão, pode acionar nosso suporte para ajudá-lo caso enfrente algum problema de desempenho em nosso sistema.